Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e vamos para mais um vídeo aqui desse canal. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre limites. Esse é um tema que vocês vão ver e ouvir com muita frequência aqui nesse canal, porque é algo que eu trabalho muito internamente sobre respeito, sobre limites, sobre como as pessoas devem me tratar, sobre como eu devo me tratar, quais são os meus limites, o que é uma falta de respeito comigo. Então, é algo que eu venho trabalhando há um tempo já. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre limites por aqui. Então, se você é novo por aqui, não conhece ainda meu canal, já se inscreve por aqui, clica em gostei e vai maratonando, porque tem muita coisa sobre autoconhecimento aqui. E é um lugar aqui, um espaço de reflexões, de pensamentos, não é um lugar de certo e nem de errado, mas sim para a gente trocar ideias, porque eu acredito que a gente está aqui para evoluir. Então, quando a gente pode evoluir com outras pessoas, por que não, né? Um ajudando o outro, a gente começa a evoluir muito mais rápido. Então, esses dias, eu estava no horário de almoço do meu trabalho, e aí eu fui fazer umas compras, e aí eu vinha voltando para o meu trabalho. Já estava um pouquinho em cima da hora, mas aí eu já estava voltando para o meu trabalho. Para quem não me conhece ainda, eu sou gerente comercial de uma loja aqui na minha cidade, e essa profissão eu já estou nela há 14 anos, mas isso é um assunto para outro vídeo que eu venho contar aqui para vocês. Então, estava no meu horário de almoço, fui lá, fiz as minhas compras, estava voltando para o trabalho, e aí eu parei ali na calçada para esperar a sinaleira fechar para mim poder atravessar. Nisso, quando a sinaleira já estava pronta para abrir para o pedestre passar, uma senhora tropeçou e caiu na calçada, bem do meu lado. Nossa senhora, foi um tombo bem feio. E aí, rapidamente, assim, ó, já juntou muita gente na volta, todo mundo ali, né? Meu Deus, a senhora caiu. Aí eu peguei, né? Olhei assim, tentei erguer ela. Só que na volta dela tinha uma moça muito nervosa, muito nervosa. E a senhora caiu, sabe quando tu cai e leva aquele susto, assim, que tu fica assimilando as coisas? E porque ela tava com um chinelinho rasteiro, assim, sabe? E a calçada era um pouquinho alta e ela não levantou o pé para conseguir passar a calçada e acabou caindo. E essa moça muito nervosa queria levantar ela de todo jeito. Então ela queria, sabe, pegar a senhora no colo, assim, levantar de qualquer jeito. E ela estava nervosa, nervosa, nervosa. E aquele nervosismo dela começou a deixar a senhora mais nervosa ainda. Eu falei, moça, para aí, só um pouquinho. Quem sabe a gente não espera ela, né, se acalmar um pouquinho, ver se ela não quebrou nada, ver se ela não fraturou nada. Depois a gente espera o tempo dela, a gente fica aqui do ladinho dela e dá o nosso braço para ela se apoiar, para ela poder se erguer. E a moça meio que se acalmou, assim, acho que ela não gostou muito, né? Porque ela queria a todo custo levantar a senhora. Mas ela me ouviu e esperou. Aí a gente conversou com a senhora tá bem? Ela, ai meu Deus, eu tô com um chinelinho baixo, eu já tinha uma operação no meu joelho, eu não podia ter caído. Ela tava assim, muito assustada, sabe? Tentando assimilar aquele tombo que ela tinha caído. E aí ela parou, pensou. Não, aí eu perguntei para ela, a senhora está bem para se levantar? A senhora não tá doendo nada, assim, em outra parte do corpo? E ela, não, tô pronta. Então, eu e a moça, a gente vai ficar uma de cada lado. A senhora se apoia no nosso braço e quando a senhora estiver pronta, a senhora levanta. E ela respirou um pouquinho, esperou uns minutinhos, não consigo levantar. Se apoiou em nós e levantou. No que ela levantou, a moça já foi embora, né? Ah, tá bem, tá tudo bem. E foi embora e deixou a senhora ali. E eu fiquei um tempinho conversando com ela. De, não, a senhora caiu, mas não é nada. Foi só ralou um pouquinho o joelho. Se a senhora quiser ir consultar, quiser ir tomar uma água, eu trabalho aqui perto. A senhora pode ir ali. Ela, não, moça, não. Mas eu não poderia ter machucado meu joelho, eu já tenho esse joelho operado e agora eu caí, machuquei. Eu digo, não, mas não foi nada grave, se Deus quiser, né, vai ser uma coisa simples, foi só um machucadinho ali, a senhora consegue caminhar? Não consigo caminhar. Beleza. A senhora foi embora para casa dela, eu fui para o meu trabalho, e aí eu fiquei pensando naquela situação. E o que, que isso tem a ver com limites? A gente é muito ensinado a impor limites.
Eu vejo muitos vídeos falando que a gente tem que colocar limite das pessoas, que a gente não pode deixar as pessoas nos desrespeitar. Mas aquele dia eu pensei, será que a gente sabe respeitar o limite das pessoas à nossa volta? Porque impor limites, a gente vai aprendendo, às vezes é meio difícil, meio desconfortável, mas a gente vai aprendendo a impor limites. Mas e quando uma pessoa que é próxima de nós, ou alguma pessoa que nem é tão próxima assim, estabelece os limites dela, será que a gente também sabe respeitar? Aí, trazendo para essa história que aconteceu, que eu fiquei refletindo. Bom, a senhora caiu, ela tinha uma limitação ali. A moça, em nenhum momento, respeitou o limite dessa senhora, não respeitou o tempo dela. Porque ela estava assustada, não era o momento dela levantar naquele momento, porque ela não ia ter condições de levantar naquele momento. Então, o que a gente precisava fazer? Respeitar o momento dela, respeitar o tempo dela. E muitas vezes na vida da gente, a gente é essa pessoa que não respeita o tempo de evolução da outra pessoa. Quantas vezes a gente aponta uma pessoa, a gente julga uma pessoa achando que a gente sabe o que é melhor para a vida dela, sabe que, nossa, tu já deveria ter comprado isso, tu já deveria ter parado com esse vício, tu já deveria ter trocado isso, já deveria ter se separado, tu já deveria ter, sabe? E a gente às vezes começa a palpitar na vida das pessoas e a gente não sabe que aquela pessoa tem um limite, ela tem um tempo. E às vezes a gente não sabe respeitar. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no tempo que a gente acha que é bom para aquela pessoa. Então, quando aconteceu isso com essa senhora, eu fiquei pensando, nossa, a moça em nenhum momento respeitou os limites dela. A moça queria ajudar, a moça não estava errada, ela não fez isso, nossa, porque ela é uma pessoa ruim. Não, ela estava numa ótima intenção. Ela queria erguer a senhora, ela queria levantar, ela queria ajudar, ela estava disposta para ajudar. Mas não era o momento daquela senhora levantar naquele momento. Ela precisava de um tempo. Ela precisava, sabe, digerir aquela situação para no tempo dela ela poder levantar e poder seguir o caminho dela. Então, quando a gente pensa em limites, a gente também tem que aprender a respeitar os limites do próximo. Às vezes é do esposo, em um relacionamento, às vezes é de um filho, às vezes é de um colega do trabalho que não faz aquela atividade no mesmo tempo que o teu, porque tu é rápida, ele também tem que ser. E às vezes a pessoa, ela é um pouquinho mais lenta, ela tem um limite para entender, para assimilar. Então, os limites, quando a gente fala em limites, a gente fala muito sobre isso, né? Impor os limites. Mas ninguém fala com tanta assim facilidade sobre respeitar os limites do próximo. Então me conta aqui abaixo desse vídeo. Fez sentido isso para ti? Essa história, essa questão dos limites? Porque eu, quando aconteceu isso, eu fiquei bem reflexiva. E eu trouxe isso para mim. Como eu falo para vocês, o autoconhecimento e a nossa evolução, ela está presente no dia a dia, em situações cotidianas ali que a gente passa, que se a gente parar para avaliar, sempre vai ter alguma lição que a gente possa tirar daquilo ali. E nesse dia que aconteceu isso, eu pensei, nossa, eu preciso respeitar mais o limite das pessoas. Eu preciso entender que as pessoas não estão no mesmo tempo que eu. Às vezes, a gente está num processo terapêutico, a gente está aprendendo alguma coisa numa sessão de terapia, e a gente já quer que o nosso marido vai na mesma onda que a gente. A gente já compartilha com a amiga e quer que a amiga também se desenvolva. Vamos parar, vamos respeitar o limite das outras pessoas e entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, e às vezes a pessoa não quer. Muitas vezes a pessoa não quer. Essa senhora, ela poderia simplesmente não querer levantar. Ficar ali, olhar para o joelho dela e falar, não, eu não quero levantar. Eu caí aqui, eu quero que chame a ambulância, eu não quero levantar, não estou pronta. E seria uma escolha dela. Então, quantas vezes a gente tenta ajudar alguém que às vezes não quer ser ajudado e a gente não respeita esse limite. Então, gente, se fez sentido para vocês essa história, se fez sentido esse vídeo para vocês, deixa o teu comentário aqui embaixo, já se inscreve por aqui, porque vai ter muitas histórias que eu passo no dia a dia, que eu quero trazer aqui para dividir com vocês, para compartilhar aqui na nossa comunidade. E se vocês têm alguma história parecida, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu também quero saber o que vocês aprenderam por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.